O Bitcoin tá de lado, altcoins caindo bastante, muita gente achando que não vai ter altcoin season e que a gente já tá no bear market, ou que estamos entrando no bear market, muita coisa vindo, muitas informações, né, vindo dos Estados Unidos, problemas com as taxas de juros porque a inflação veio alta, mas com todo esse cenário que é bastante negativo, muita gente pensando aí que acabou o ciclo de alta do Bitcoin, mesmo com o Bitcoin aí na faixa dos US$ 96.000, que já é uma faixa bastante alta. Se a gente falasse desses valores há 3, 4 meses atrás, muita gente não acreditaria que fosse possível o Bitcoin estar nessa faixa de preço, mas como ele bateu 110 e voltou, muita gente já está pessimista com o mercado. Agora eu quero saber que você acha disso? Porque tem gente grande que está pensando completamente diferente. E eu não estou nem falando do Michael Saylor, que toda semana compra mais um monte de Bitcoin aí usando o dinheiro dos outros, né? Quem está falando aqui que o Bitcoin vai subir muito ainda, né? É a Standard Chartered, né? E está fazendo uma previsão aqui agressiva para o preço do Bitcoin, que ele chegaria a US$ 500.000 antes do final do governo Trump, né? A Standard Chartered era um banco multinacional britânico, né, e voltou a divulgar uma previsão aqui sobre o preço do Bitcoin. Dessa vez eles afirmaram aqui que o preço poderia chegar até US$ 500.000 até o final do mandato do Trump, que seria lá em janeiro ou até janeiro de 2029, né? Lembrando que as eleições acontecem um ano antes, mas a posse acontece no final do mês de janeiro ali. Essa previsão leva em conta que esse é o último mandato do Trump e isso é uma coisa importante que muita gente não está lembrando de falar, né? O Donald Trump foi eleito lá nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos um candidato não pode ser presidente duas vezes, não pode ter um mandato desse tipo, né? Majoritário, né? Um mandato majoritário não pode ter mais de dois mandatos, né? Não importa o que aconteça, não são só dois seguidos, né? Porque tem a questão da reeleição e tudo mais, mas mesmo que não seja reeleito, como foi o caso do Trump, ele foi presidente, não conseguiu se reeleger e agora foi eleito de novo, só que ele vai ter que sair da próxima vez. Ele não pode, a não ser que mudem a lei de alguma forma lá, ele não vai poder ser candidato novamente, né? Então o banco está acreditando aí essa possibilidade, né? Essa impossibilidade, na verdade, do Trump ser reeleito e que isso pode trazer algumas consequências diferentes, né? Eles têm feito previsões certeiras aqui, né? O Banco Britânico aí tem feito previsões certeiras e acertou aqui que o Bitcoin atingiria US$ 100.000 em 2024. Erraram um pouquinho no timing ali, mas realmente fizeram. O Bitcoin foi bater aí US$ 110.000, né? De acordo com a previsão agora do Standard Chartered, o aumento será resultado de um ambiente regulatório mais amigável e o acesso ao Bitcoin, né? Então, e maior acesso ao Bitcoin. E o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, o Trump prometeu que os Estados Unidos se tornariam um país mais pró-cripto e ele está cumprindo aí, colocando pessoas pró-cripto nas áreas que comandam essas coisas, né? Na SEC, no Banco Central e em outros lugares aí. Todos os lugares onde ele pode colocar pessoas pró-cripto, aparentemente ele está fazendo isso, está cumprindo com as promessas que ele fez na campanha, que inclusive as promessas de campanha foram muito focadas na parte de criptomoedas, o que trouxe com certeza bastante votos para ele aí. E com o preço atual, né, de 96, a gente está em 96.700 agora, nesse momento que eu gravo o vídeo, a valorização seria mais de 400% nos próximos 4 anos, né, precisamente aqui 407%. O que é um retorno completamente espetacular, né? Os melhores investidores aí da Bolsa de Valores, fundos como o Fundo Medallion, Warren Buffett, fazem um percentual, quando muito bons, 20% no ano, né? E aqui a gente está falando de 400% em 4 anos aqui, o que seria 100% ao ano, alguma coisa assim, né? Mas tem gente apostando em valores ainda mais altos do que a Standard Chartered. Porque realmente US$ 400.000 até o final do mandato do Trump não seria algo tão impossível de se pensar, né? Pensando no topo histórico do Bitcoin, US$ 100.000, aqui para bater US$ 400.000 seriam 4 vezes. Normalmente, num ciclo de alto do Bitcoin, ele faz alguma coisa assim. Mas tem gente apostando em valores bem mais altos que esse. E quem está fazendo essa aposta aqui de o Bitcoin chegar a US$ 1,5 milhão até 2030, dólares, tá? US$ 1,5 milhão até 2030, é a ARK Invest aqui, né? O relatório Big Ideas 2025 da ARK Invest projeta o Bitcoin pode chegar a 1,5 milhão até 2030. A crescente adoção e escassez do ativo impulsiona a estimativa, né? Então, do ponto de vista aqui da ARK Invest, e vamos só pontuar aqui, interessante colocar essa informação de que a ARK Invest tem um dos ETFs, né, um dos principais ETFs de Bitcoin na Bolsa Americana. E eles indicam esses ETFs para os seus clientes. Eles são uma gestora de investimentos e indicam para os seus clientes. Então, dá esse tipo de informação. Obviamente, tem um fundo aí, se eles errarem isso, vai ser muito negativo para eles.
mas eles têm um interesse aí que os seus clientes aportem dinheiro nos ETFs porque eles ganham dinheiro com isso, né? Então tem um pouco de conflito de interesse aqui, talvez, nesse tipo de previsão tão agressiva assim. Mas, segundo aqui a ARK Invest, a adoção institucional é que impulsionaria o valor do Bitcoin, né? E a gente tem visto realmente grandes instituições financeiras entrando no mercado de criptomoedas, assim como a discussão, né, dos estados de terem reservas estratégicas de Bitcoin. Então, isso com certeza são grandes players que têm muito dinheiro e o Bitcoin é escasso. Então, a escassez do Bitcoin, com uma entrada muito grande, principalmente de institucionais que têm muito dinheiro, com certeza pode impulsionar o preço do Bitcoin para valores bem mais altos do que a gente está imaginando até, né? E isso poderia ser levar, né? Você poderia levar o Bitcoin até 1,5 milhão de dólares, como a ARK Invest está fazendo a previsão aqui, né? A escassez e oferta limitada como fator de valorização. E aí, só para lembrar, né? Para quem eventualmente está assistindo esse vídeo e não sabe essas informações, o Bitcoin terá no máximo 21 milhões de unidades, 21 milhões de bitcoins. E muitas delas já foram perdidas, inclusive, por pessoas que já perderam as chaves privadas, principalmente da época inicial ali do Bitcoin, que você não tinha palavras de backup para fazer a backup da sua carteira, e muita gente perdeu seus bitcoins lá no início, né? Então a gente tem aí uma quantidade gigante de bitcoins que nunca mais poderão ser acessados, ou seja, o valor total, a quantidade total de bitcoins que são negociáveis, não chega a 21 milhões. Já não chega hoje, porque não foram emitidos ainda os 21 milhões, a gente está em 19 milhões e alguma coisa. E também principalmente porque muita gente já perdeu esses bitcoins. E aí você tem uma demanda crescente para um ativo extremamente escasso e cada vez, né, mais importante, cada vez mais reconhecido, né, já passamos da fase em que o Bitcoin é só uma bolha especulativa. Algumas pessoas do mercado continuam fazendo esse tipo de avaliação de que o Bitcoin é uma bolha especulativa, mas o mercado, a maior parte do mercado já entendeu que o Bitcoin sim é um ativo importante e que para quem fala que não tem fundamentos, sim tem fundamentos, é um ativo que você consegue utilizar ele, fazer transferências de dinheiro por qualquer parte do mundo sem nenhum tipo de amarra, sem ninguém poder te impedir de fazer isso. Sem a necessidade de confiar em ninguém no meio do caminho, você só precisa confiar na rede e na tecnologia. Isso é muito importante, isso tem com certeza valor para muita gente. Não é à toa que o Bitcoin tem se valorizado tanto e, segundo as previsões aqui, poderia chegar a 1,5 milhão de dólares, né? Eu queria saber a sua opinião, porque chegar a 1,5 milhão de dólares eu acho um pouco. São valores realmente muito altos, né? 1,5 milhão de dólares daqui 4 anos, 5 anos, né? Seria realmente uma valorização muito grande a partir de agora. A gente está falando de mais de 10 vezes de valorização para chegar em 1,5 milhão de dólares, né? Para os 500 mil dólares ali também é uma aposta bastante agressiva, na minha opinião, até 2030, mas é mais plausível, né? Agora eu quero saber o que você acha disso. Você acha que dá para o Bitcoin chegar em 1,5 milhão de dólares até 2030? Você acha que isso pode acontecer até antes? Ou você acha que não, isso nunca vai acontecer, o Bitcoin vai na verdade, vai cair, vai para zero, como recentemente teve um prêmio Nobel aí que falou que o Bitcoin iria a zero, né? Mas eu quero saber a sua opinião aí, porque para mim, né, nesse ciclo que a gente está agora, um alvo que eu tenho aqui, que eu imagino para o Bitcoin, seria algo em torno de 150 mil dólares até o final desse ciclo de alta que poderia ser de acordo com as expectativas, né, até o final desse ano. No relatório aqui da Standard Chartered, eles fazem uma avaliação aqui desse prazo aqui, que normalmente o Bitcoin sobe durante uma fase do ciclo específico, né? Mas eles fazem uma aposta aqui que o Bitcoin iria crescer, né? Aqui nessa proporção, né? Qual que é a ideia que eles estão colocando aqui? Que o Bitcoin chegaria até 200 mil dólares em 2025, ou seja, até esse ano ainda 200 mil dólares, impulsionado aqui pela adoção de fundos de pensão, né? E inclusive fundos de pensão são fundos trilionários aí, que tem muito dinheiro nesses fundos, e até hoje poucos deles ainda adotaram o Bitcoin de alguma forma. E se a grana vier dos fundos de pensão, realmente o Bitcoin tem um potencial muito grande de crescimento de valor por conta da escassez, né? E é uma demanda muito grande. E aí eles dizem o seguinte, que em 2026 ele iria para 300 mil dólares. E aqui contrariando a teoria que os ciclos do Bitcoin acontecem de 4 em 4 anos e que dentro do esperado para os ciclos do Bitcoin, que acontece entre os halvings aí, a gente teria alta em 2025 e queda em 2026. Mas a Standard Chartered está apostando que não. Por conta da mudança estrutural aí, o Bitcoin não iria cair em 2025, 2026, iria subir sim para 300 mil dólares até no final do ano de 2026, né? E essa valorização seguiria em 2027, quando ele subiria até a máxima de 400 mil dólares. Por fim,
né? Então, em 2027 chegaria aos 400 mil dólares. E por fim, ano de mais um corte de emissão de novos bitcoins, que aí a gente teria o halving de novo em 2028, o preço chegaria aos 500 mil dólares. E aí o banco prevê que o preço chegará num topo em 2029 e começaria uma correção maior. Então, o Banco Standard Chartered aqui está fazendo uma aposta mais comedida, mas que seria uma sequência de crescimentos aqui do Bitcoin até 2030 aqui, que traria o Bitcoin até 500 mil dólares. A ARK Invest já é mais agressiva e acha que até 2030 a gente teria 1,5 milhão de dólares por unidade de Bitcoin. De novo, eu quero saber aí o que você acha disso. Eu sinceramente acho que 1,5 milhão até 2030 é um pouco agressivo demais, né? Em valores atuais, o Bitcoin passaria o market cap do ouro por 50%. Acho muito. Mas não ficarei triste se isso acontecer. Com certeza vou estar comprado nesse cenário aqui. Então é isso. Os grandes aqui, os grandes investidores, a gente está falando de grandes bancos, grandes fundos de investimento e grandes empresas, né? No caso a MicroStrategy, que virou Strategy agora, que estão apostando forte no Bitcoin. Enquanto muitos de nós aí, as sardinhas que a gente chama, estão com medo do mercado, estão achando que o mercado já terminou esse ciclo de alta. Quem será que está certo? Eu prefiro seguir os grandes, né? Ainda que eles manipulem os preços, ainda que eles derrubem os preços, no curto prazo eu vou entender, né? Pelo menos nesse momento, pensando em todo esse cenário, que as quedas são oportunidades da gente conseguir acumular mais bitcoins, né? Que é o que eles estão fazendo. Enquanto a gente fica com medo, eles estão comprando mais. Então é isso. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora, obviamente o Bitcoin já subiu bastante esse ano, existem riscos enormes em você comprar muito Bitcoin agora, porque ele pode ter correções fortes, mas na minha opinião, as quedas são oportunidade de compra e eu prefiro seguir esses grandes caras aqui. Esses caras com certeza têm uma visão muito mais aprofundada, têm pesquisas, têm informações muito mais atualizadas do que a gente pode imaginar. E seguir eles talvez seja a melhor estratégia que a gente pode fazer no momento. Então, sigamos acumulando nossos satoshis, porque o mercado vai fazer isso enquanto você tiver com medo aí, eles vão acumular e vai chegar um ponto que a gente nunca mais vai conseguir comprar o Bitcoin a 96 mil dólares. E eu não acho que isso vai demorar muito tempo. Então, aproveite aí e deixe a sua opinião nos comentários desse vídeo aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para ativar as notificações. E se você gostou também, não esquece de deixar o like, porque você me ajuda muito, ajuda esse canal a crescer, ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas e principalmente se você gostou desse vídeo, você deixando o like, o YouTube vai te entregar novos vídeos que eu colocar aqui relacionados a esse assunto e você não perde nada. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.